A paz do Senhor, queridos. Vamos estar começando a aula de número 8, tá? Do Panorama Bíblico, do nosso curso de Teologia. E a aula de hoje, o tema é sexo, né? O sexo. A gente vai ver essa questão nos tempos bíblicos. Tá? A palavra que a gente tem, né, para sexo no hebraico é mini, tá? Mini, escreve M-I-N-I mesmo, transliterado. Na verdade, não é sexo propriamente dito, né? Assim como eu falei nas aulas anteriores, algumas palavras em hebraico a gente não consegue, elas não existem, né? Então a gente tem ali alguns adjetivos, substantivos, algumas palavras que são próximas. No caso, mini significa, em hebraico é sexual. Então a gente tem que entender ali, né? Como eu falei para vocês nas últimas aulas, a gente não tem tanto esse problema porque a Bíblia que nós temos hoje é uma Bíblia traduzida em português e isso já nos garante aí, vamos dizer assim, a facilidade de ter tudo pronto. Porém, né, os tradutores tiveram essa dificuldade em frases que usariam a palavra sexo, que se tem lá é a palavra em hebraico mini, né, que são duas letras em hebraico, que significa sexual. Então isso vai acontecer sempre aí no hebraico por não ter, né, todas as palavras do nosso vocabulário. Para a gente entrar um pouquinho na temática de hoje, né, falando a respeito do ponto, né, da aula, né, diante do que seria o sexo nos tempos bíblicos, como que os judeus eles viam isso, né, o povo de Deus eles viam essa questão. Diferente dos dias de hoje, né, os judeus, assim, a Bíblia em si, ela fala sobre o sexo de forma aberta, né, muito mais do que nós, às vezes, falamos. Tem, às vezes, alguns dogmas, alguns mitos, e as pessoas têm um pouco, né, a própria igreja hoje tem um pouco de receio de falar sobre esse assunto, não orienta, né, as pessoas a respeito desse assunto. Porém, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela fala abertamente sobre isso, né? Um dos livros muito conhecidos aí é o livro de Cantares, né? Onde Salomão ele vai fazer ali declarações de amor e tal. Então isso a gente vê de forma bem clara na Bíblia Sagrada, tá? Em relação aos judeus e o sexo nos tempos bíblicos, eles tinham uma vida sexual ativa, até mesmo satisfatória, podemos dizer assim. Lógico que, né, a visão deles era um pouco diferente da nossa, né? Eles davam bastante atenção à questão do sexo para procriação. No entanto, isso não era limitado apenas à procriação. Isso também, né, era feito por prazer, como é feito nos dias de hoje. No entanto, né, o judeu ele tem uma primazia, uma ordem primária lá de crescei-vos e multiplicai-vos, que é a ordem dos primeiros homens, né? Isso foi dado para Adão, depois posteriormente aos primeiros homens, os patriarcas, Noé, e assim sucessivamente. Então eles tinham essa questão do sexo ligada fortemente à questão da procriação. Não quer dizer que era única e exclusivamente para isso, tá bom? Né? Eles também usavam, né, faziam sexo por prazer, como nos dias de hoje, propriamente dito. A gente tem algumas ressalvas, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Em relação a isso, a questão sexual era tratado, né? A Bíblia trata isso, como eu já falei, de forma aberta. Uma questão que a gente não tem na Bíblia seria a questão da masturbação, que é uma questão muito, como é que eu posso dizer para vocês? Hoje muito polêmica, né? No meio cristão e tal. Alguns defendem, outros abominam, né, abolam essa questão. A Bíblia ela não vai tratar sobre esse assunto por, vamos dizer, questões culturais, né? Os judeus eles se casavam muito cedo. Então eles se casavam ali no início ou até no meio da sua adolescência. Ah, pastor, mas não existia judeus que se casavam mais velhos? Tinha judeus que se casavam mais velhos. Você ia dar da vontade de cada um. No entanto, por questão de tradição, né, tradicionalmente, eles se casavam muito cedo, né? Eles se casavam ali no início da puberdade. Então, o judeu com 12, 13 anos, eles já se casavam. Então, por isso, é nessa fase da vida, né, que o homem, a mulher, começa ali a ter esses desejos sexuais. Então, eles já estavam casados na maioria das vezes. A gente vê que a Bíblia ela não trata
a respeito desse assunto justamente por conta disso. Uma questão que é muito, né, muito debatida no nosso meio é, mas a masturbação ela é pecado ou ela não é pecado? Como eu disse, a Bíblia ela não fala a respeito disso, ela não traz uma condenação de forma clara, né? Porém, nós entendemos, né, de forma teológica que não é o fator da masturbação em si, não o ato, e sim o que vem agregado com ela, né? O que vem agregado com a masturbação, que seria pensamentos errados, que seria, no caso, aquilo que Jesus falou, quando você pensa em outra pessoa, né, no seu pensamento você adultera com ela, então seria esse adultério espiritual e tal, né? Então o problema não é o ato em si, e sim, propriamente dito, aquilo que vem agregado, né, ao ato da masturbação. Mas a Bíblia não vai relatar a respeito, como eu falei para vocês, a gente tem, né, uma cultura, a cultura judaica, ela está linkada a esse casamento muito cedo. Então, quando eles estavam pensando em ter desejos sexuais, já estavam casados, né? Já estavam casados. Quando a gente olha para os povos, né, os povos que estão próximos aos judeus, né, o povo, os cananeus, né, e aqueles povos a qual permeavam ali a sociedade judaica, eles tinham muito problema com isso, porque a depravação sexual no meio dos outros povos era muito grande, né? Então, assim, algumas nações ali vizinhas de Israel, eles tinham o sexo como, né, um objetivo supremo de vida. E como eu falei para vocês, isso não acontece no meio dos judeus, uma vez que eles tinham sim essa visão mais ligada, né, à questão da procriação e também, né, de viver bem com o cônjuge, né? Então a gente vê que de forma geral eles lidavam bem com isso, apesar de que Deus ele sempre orientou justamente por conta dessa questão dos povos pagãos ter essa, né, esse desígnio de imoralidade sexual. Porém, né, como eu disse para vocês, havia bastante informação, né? Informação sim, havia uma, como que eu posso dizer, um cuidado de Deus na lei, né, para que eles fossem resguardados a respeito disso. Quando nós falamos, por exemplo, vamos para o Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, Paulo aconselhando, né, que os casais deveriam manter relações sexuais e que isso só poderia cessar por uma questão de, se fosse para oração e por um pequeno período de tempo para que Satanás não viesse, né, se colocar no meio desse casal. Então a gente vê essa situação também tratada em toda a Bíblia, como eu disse para você, não só em Antigo Testamento, mas em toda a Bíblia. Né? Então a Bíblia ela fala, né, Paulo orientando, né, o fator aí de que o casal deve manter relações sexuais, isso dentro do casamento, a Bíblia é muito explícita sobre isso, né, essa questão de que o homem deve satisfazer a mulher satisfazer o homem, né, dentro do âmbito do casamento. Uma situação também que a gente vê bem, que se gera discussão, né, desse determinado assunto seria e o que pode, o que não pode. A Bíblia ela não traz nenhuma restrição, tá, para o sexo dentro do casamento, tá? Então, se é dentro do casamento, se há consenso, a Bíblia não traz nenhuma restrição. A restrição que muitas das vezes existe é imposta por igrejas, por denominações religiosas e não realmente pela palavra de Deus. A Bíblia em si ela não traz nenhuma restrição para o sexo dentro do casamento, tá? Então, de modo geral, seria isso, né? E a gente vai entrar em alguns pontos aí para que nós possamos ter mais clareza sobre isso. O segundo ponto seria o paganismo e o sexo, né? Como eu disse, o judeu ele tinha uma visão bem pontual a respeito disso. No entanto, os pagãos eles não. Os pagãos eles tinham uma visão totalmente deturpada, tá, em relação a isso. Que seria, por exemplo, as outras civilizações, né? Os pagãos são aqueles que não adoram a Deus, aqueles que não buscam o Deus de Israel. Então eles tinham aí, né, religiões até ligadas a essa questão sexual, que é o caso de Roma, da Grécia, né, que eram povos que promoviam uma prostituição cultual. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as prostitutas cultuais, né, ou prostitutos cultuais, que era um culto, né, aos deuses pagãos,
aonde vamos dizer, a liturgia desse culto era sexo explícito, tá? Entre várias pessoas, havia essas prostitutos cultuais, que é a prostituição cultual. Eles ficavam ali e eles se relacionavam com a pessoa que ia ali prestar o culto a esse deus, a essa deusa falsa, né? Muitas vezes ligada aí, associada à fertilidade, tanto na questão de nascimento de criança, quanto de produção de parte agrícola, né? Como eu expliquei para vocês já sobre a questão que eles eram um povo agrícola, né? Eles plantavam, eles necessitavam disso para sobreviver, de plantar e colher. Então a gente vê as religiões pagãs, principalmente Grécia, os próprios cananeus, né? O pessoal ali, né? Os fenícios, tendo esses deuses da fertilidade, e esses deuses da fertilidade sempre tinham um templo, e esse templo, dentro desse templo, tinha a prostituição cultual, tá? Onde homens e mulheres, tá? Isso não limitava somente a homens, também mulheres, aos quais eles estavam ali sempre, como que eu posso dizer para vocês, à disposição daquele culto. E esse culto, ele era basicamente o ato sexual com esses supostos sacerdotes desse suposto Deus, tá? Era assim que funcionava de forma, vamos dizer assim, geral. Na ideia deles, essas relações sexuais, essas prostituições agradavam esses deuses da fertilidade, né? Ligado à cultura, né? A qual eles, né, viviam, a qual eles relacionavam. Esses prostitutos e prostitutas cultuais, eles estavam ali nos templos à disposição, tá? À disposição de quem fosse lá, na ideia deles, adorar esses deuses, que acontece, por exemplo, Afrodite, né? Várias outras deusas aí que estão ligadas a essa questão da fertilidade, tá? Como eu disse, Deus ele tinha leis severas que punia isso, né? Que punia a questão da prostituição. Por quê? Porque Deus sabia que os hebreus, né, o povo de Deus, seria, como que eu posso dizer para vocês, estariam ali de alguma maneira sendo, como é que eu posso dizer, atraído por aquilo ali, né? Eles se deixariam seduzir, né? A palavra é essa. Se deixariam seduzir por aquela situação ali e pecar dessa forma. Deus até usava essa questão, né, da questão de adoração a outros deuses, a prostituição, justamente por conta que nos tempos bíblicos, né, havia esse culto, né, esse culto ligado à prostituição. Então havia essa questão da prostituição cultual. Então uma situação que a gente tem que entender é que Deus ele relacionava, né, a adoração, a idolatria, né, a adoração a outros deuses à prostituição, porque muitos deuses pagãos tinham essa adoração através de prostituição cultual. No caso, as pessoas prostituíam no corpo ali com esses outros deuses, que na verdade nessa adoração, né, a outros deuses. A gente vê o que, em questão sobre o paganismo e o sexo, é que haviam povos, né, onde todas as mulheres elas tinham que passar um tempo de sua vida nesses templos, tá? Nesses templos que promoviam essa prostituição cultural. Então havia civilizações que todas as mulheres, elas, dado período da sua vida, se prostituíram. Lembrando que isso é uma questão cultural e que para eles não era errado, tá? Por isso que eu estou falando, é a questão dos pagãos. Para eles era cultural, era normal, né? Eles não viam isso como prostituição. No entanto, né, isso propriamente dito é fato, né? Que isso era prostituição. O que acontece? A gente tem, como eu falei para vocês, Afrodite, Vênus, né? Que tinham esses cultos, né? Onde a forma de culto, a liturgia de culto, era manter relações sexuais com esses sacerdotes que eram aí os prostitutos cultuais. Paulo em Corinto, tá? Olha aqui, na época em que Paulo esteve em Corinto, havia 1000 prostitutas no templo da deusa Afrodite, né? Isso aqui é uma questão, né? Um fato, né? Números, né?
Então, na época que Paulo, ali nos tempos bíblicos, esteve na região de Corinto, havia 1000 prostitutas culturais dentro do templo de Afrodite, prestando esse falso culto, né? Dessa ideia que eles tinham de culto aí. Então, isso havia de forma, vamos dizer assim, muito normal. O povo associava a prosperidade da cidade, tá, a esse templo, tá, essa prática desse culto nesse templo pagão de Afrodite. O povo de Corinto associava, a cidade é rica, a cidade é próspera, porque a gente tem tantos, né, são 1000 prostitutas ali cultuais, e isso faz com que essa deusa Afrodite fique feliz, e a cidade então está próspera. Eles relacionavam a prosperidade, a fertilidade a esse culto aqui na época de Paulo. Outra questão é que naqueles tempos essa questão da imoralidade sexual, como eu disse, era para eles normal. Eles não viam essa questão da prostituição nos cultos dos templos pagãos como algo imoral. Para eles era algo cultural, era algo normal. Por isso que eu disse que na lei, né, há severamente uma proibição, né, uma proibição para que não houvesse esse tipo de situação no meio dos judeus, no meio dos hebreus, para que eles não viessem, né, se contaminar com esse tipo de situação. Para os israelitas, tanto homens como mulheres, era o que? Extremamente importante casar-se virgem. Então, assim, a gente vê o contraste entre a cultura judaica cristã com a cultura pagã dos povos cananeus, semitas e os outros povos ali em volta, que para o judeu era extremamente importante se casar virgem. Então não podia haver essa questão da prostituição ou do sexo antes ou fora do casamento. Já para esses outros povos, como eu citei aqui, né, o povo de Corinto, da Ásia Menor, a Grécia, Roma, para eles era indiferente naquela época, né? Falando aqui dos tempos bíblicos, para eles eram indiferentes, eles não tinham essa cultura. Então, para o judeu era extremamente importante, tá? A lei trazia essa ideia, né? A gente vai ver isso em Deuteronômio 22:15, que a lei ela tinha, né, um critério, né, que a moça ela tinha, né, que comprovar sua virgindade durante as núpcias. Então, assim, para eles era extremamente importante, porque o fato dela não estar, não ser comprovado que ela era virgem, o casamento poderia ser anulado, como eu falei para vocês naquela aula sobre a questão que a gente falou do pai, da mãe, dos filhos, né, em relação ao homem e à mulher. Tinha essa situação. O homem poderia, nos tempos bíblicos, segundo a lei, se anular o casamento, ou até mesmo, né, divorciar ali. Na verdade, nem era o divórcio, né? Anulava-se o casamento, devolvia para o pai, se a mulher não tivesse, né, essa comprovação de que ela era virgem, né, naqueles tempos, né? E no meio dos judeus se propagava isso, para ver se elas eram realmente virgens, se tinha o quê? Se tinha ali, eles mostravam em alguns certos pontos, né? Não era de forma geral, mas alguns judeus faziam até questão de pendurar o lençol da noite de núpcias pro lado de fora da casa, para que ver que realmente ela estava, né, tava manchada de sangue e que a jovem era virgem, né? Isso acontecia dentro da cultura deles. Então, para eles, se uma pessoa, né, se uma moça, uma mulher não fosse virgem, de acordo com a cultura deles, eles devolviam, o casamento era anulado. Então você vê aí a contraposição, né, onde para o paganismo, né, para a adoração de outros deuses ser indiferente, dentro do judaísmo, nos tempos bíblicos, a gente vê um critério muito grande a respeito disso. Eles eram muito respeitosos a respeito dessa situação. Outro ponto que a gente vai tratar dentro aqui do termo, né, do tema sexo, seria o homossexualismo, tá? O homossexualismo é praticamente quase tão antigo quanto a humanidade. A gente acha que são questões modernas, que isso acontece nos dias de hoje, né? Hoje a gente vê uma situação bem, vamos dizer assim, bem pontual a respeito disso, né? Muita abertura ou muita opressão. Hoje tudo é tido como homofobia, como algumas situações. E a gente vê que, na verdade, isso existe, né? A questão do homossexualismo existe desde sempre, né? É tão antigo
né, como que eu posso dizer para vocês, a própria humanidade. De forma geral, tá, o homossexualismo era visto, tá, pelos povos pagãos, né, não pelos judeus, mas pelos povos pagãos como uma forma de prazer, tá? E eles não davam nenhuma conotação de caráter moral ou imoral. Então, assim, para os povos pagãos, o homossexualismo era normal. Era algo como uma forma de obter prazer e não se tinha conotação moral. Tipo, não, isso pode, isso não pode, isso é errado, isso é certo. Tá dentro do paganismo, dentro das outras religiões, falando de termos bíblicos, dos tempos bíblicos, eles não tinham, né, as outras culturas não viam isso como uma conotação moral, tá? A questão do homossexualismo. A gente vê, por exemplo, o caso da cidade de Sodoma e Gomorra, né, que foram destruídas por causa da sodomia. Né? A sodomia ela é encontrada na Bíblia como esse termo, né, sodomia, ela é linkada à prostituição masculina. Tá? Então, sempre que há uma questão de prostituição do homem, o termo usado seria sodomia. Então, a gente tem que entender isso aí, que a Bíblia, a própria Bíblia cita isso, né, sobre a questão da destruição dessas cidades, porque ali havia essa questão da sodomia, havia muita imoralidade sexual, tanto entre homens quanto entre mulheres, né? A gente vai falar sobre isso. Mas só tinha homem lá prostituindo? Não, a prostituição era geral, mas a questão aqui, né, acentuava-se, né, na prostituição masculina, no homossexualismo. O próprio Deus, né, ele vai advertir os hebreus nessa situação, porque os vizinhos de Israel ali praticavam isso, como eu disse, não vendo isso como um ato imoral. Para eles era uma questão cultural e eles, na verdade, não estavam nem aí com essa situação. Tipo, tudo pode, né? Era mais ou menos dessa situação, já ligado à questão da própria prostituição cultural, que para eles era normal. E dentro dessa prostituição cultural dos vizinhos de Israel, como eu disse, não acontecia só a prostituição feminina, também a prostituição masculina. E na maioria das vezes estava ligado ao homossexualismo, tá? Outra questão que a gente tem que falar aqui é que nos tempos, por exemplo, a gente vai ver lá em 1 Reis, né, 14:24, fala que nos tempos de Roboão havia, né, essa prostituição cultural muito forte dentro de Jerusalém, dentro de Israel, ligada à prostituição masculina, certo? Que seria, como eu disse para vocês, nos termos bíblicos, a sodomia, que é a homossexualidade em termos, tá bom? A palavra é clara quando ela proíbe esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, né, no homem. A gente tem vários textos da palavra de Deus aí que proíbem esse tipo de situação. Não é uma questão de gênero, não é uma questão né, de atacar uma pessoa que pratica isso ou não. Na verdade, isso está ligado diretamente à nossa crença. Se nós cremos na Bíblia, e se a Bíblia diz assim, né, é a Bíblia que condena, não somos nós, né, o A, o B, o X ou Y, não é a pessoa, e sim a própria palavra, né, eu costumo dizer, né, a Bíblia ela é o livro de Deus, ela é a palavra de Deus, se alguém não concorda com a Bíblia, tem que reclamar com Deus, né, não com nós que somos apenas ministros, pregadores do Evangelho, né, então, não aceito a Bíblia, eu não concordo com a Bíblia, né, tem que reclamar com quem fez a Bíblia, com o Criador, com Deus. E, né, pela minha pouca experiência, acho que não é muito bom ficar reclamando com ele não, porque ele é dono de todas as coisas. Tá? Então, assim, a própria palavra, ela proíbe isso. É a Bíblia Sagrada, não são homens, não são ideias. Nós não estamos falando no campo de ideias. Nós estamos falando no campo da palavra de દેus, que para nós, né, é o único livro de regra, fé e prática. Tá? Como eu disse para vocês, as outras nações nos tempos bíblicos não davam muita situação, muita conotação moral a respeito disso, como eu disse, que é a questão, por exemplo, dos gregos, tá? No Império Romano, né, ele estava perdido nessa prática. Quando a gente vai estudar a questão da história, por exemplo, os gregos eles tinham, né, eles estavam perdidos nessa prática do homossexualismo, para eles era normal. Mulheres gentias simplesmente tinham liberdade de ter também relações com qualquer pessoa, estando elas casadas ou não, porque eles não viam essa questão aí como algo
como que eu posso dizer para vocês? Como algo de cunho moral. Para eles era só ligado à situação do prazer e aí não tinha problema nenhum na cabeça deles, né? A gente vê isso na questão da história, que vários imperadores romanos, a grande maioria deles eram homossexuais, né? Justamente porque a cultura deles não conotavam isso como uma questão moral. Na época isso era liberado até muito mais, na verdade, do que nos dias de hoje, né? Naqueles dias isso não tinha muita, né, visão. Como eu disse para vocês, isso é uma questão cultural. Para a cultura deles não tem nada a ver com Deus e com salvação, né? Para a cultura deles não tinha nenhuma questão ligada à moral, para eles podiam fazer do jeito que queria. Porém, a Bíblia é muito incisiva, clara, de que isso não é prática para nós que servimos a Deus. Aqueles que querem andar de acordo com Deus, né? A Bíblia é muito clara. Negue-se a si mesmo, negue suas próprias vontades e siga a Jesus Cristo. Amém? Outro ponto dentro do sexo é a pedofilia. Tá? A pedofilia. Qual que era a visão desse, né, nos tempos bíblicos sobre a pedofilia? A pedofilia, né, a gente hoje é normal, a gente trata isso como algo terrível, algo horrendo, e realmente é, né? Porém, nos tempos bíblicos, não que não fosse também, porém a gente tem que entender que a questão cultural ela influencia nisso, tá? Por quê? Ter relações na nossa cultura com uma criança é pedofilia e isso caracteriza crime. De fato é, tá? Porém, por exemplo, o que vai diferenciar isso aí é a questão cultural. Por quê? Como assim? Não estou querendo mudar conceito, me entenda bem. Para o caso dos judeus, como eu disse, a cultura deles era que eles se casavam muito cedo, tá? No início da sua puberdade, no início da sua adolescência. Então, para o judeu, por exemplo, para nós, se uma criança de 12, 13 anos casar, né, talvez na nossa Constituição brasileira se constitua pedofilia. É uma criança, tá? No entanto, na cultura deles não é, tá? Nem nos tempos bíblicos não eram. Isso é complicado para a gente entender e tal. Sim, não estou aqui para tratar sobre lei, nem falar, né, se a lei do país está certa ou errada. Estou aqui para mostrar para vocês, né, como era a questão cultural. Nós estamos estudando sobre o panorama bíblico e estamos dentro de cultura judaica. E era assim a cultura naqueles dias, tá? Então, os judeus se casavam muito cedo, muito cedo. Então, mas e aí, uma criança de 12, 13 anos podia se casar com uma pessoa mais velha? Não tinha esse tipo de restrição. Na maioria das vezes, sim, eles se casavam meio entre com as mesmas idades, tanto, né, o menino quanto a menina era mais ou menos com a mesma idade. Mas acontecia casos de pessoas, né, mais velhas se casar com pessoas mais novas. Isso era comum também no meio deles, acontecia. Então, assim, só para vocês entenderem, para o judeu, a idade mínima, tá, para casar, no caso das mulheres, das meninas, era 12 anos. Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Então, a idade mínima para as mulheres era 12 anos. Então, uma mulher chegou à idade de 12 anos, ela entra na puberdade, eles linkavam mais ou menos assim. Na ideia deles era assim, quando a mulher começava a ter as mudanças corporais, no caso da mulher, que ela entrava no período menstrual, eles entendiam, olha, se ela entrou no período menstrual, ela já pode engravidar. Então ela pode se casar. Essa era a questão cultural deles naqueles dias, tá? Naqueles dias funcionava dessa forma. Então, para a mulher era 12 anos, para o homem a idade mínima era 13 anos, né? Talvez está linkado justamente à questão da maturidade mental, né? Há estudos que comprovam isso, que o homem ele demora um pouquinho mais que a mulher para se amadurecer de forma intelectual e mentalmente. Então, assim, dentro do judaísmo, com 13 anos, com 12 anos a mulher, 13 anos o homem já casava. E dentro da cultura deles, naqueles dias, não era considerado pedofilia, tá? Não era considerado pedofilia. Justamente por conta disso. Porque na cabeça deles, tá? O que acontecia? Na cabeça deles tava, tipo, como eu expliquei para vocês, se ela poderia engravidar, então quer dizer que ela já podia ter uma vida sexual ativa,
E para eles, então, não era pedofilia. O que que o judeu, o que que aquele povo naquela época considerava pedofilia? Seria a questão de crianças abaixo dessa idade, muito menores, né? Aí sim, isso era, nos dias deles, um pecado mortal. E diferente dos dias de hoje, lá tem a pena de morte, né? Tinha a pena de morte. Então, se eles estivessem procedendo dessa maneira, o que ia sobrar para eles seria morte, muitas vezes por apedrejamento, tá? Então, sim, existia pedofilia naquele dia? Sim. No entanto, vamos dizer assim, a demarcação de idade é diferente de hoje nos dias que vivemos. Com eles, de 12 anos para cima, não era mais criança, né? Então, não era denominado pedofilia. Porém, com essa idade para baixo, sim, e era, né, pena de morte para pessoas que praticavam esse tipo de situação. A nudez. Como que eles viam a questão da nudez? Tá? A nudez, ela sempre foi abominada pelos judeus, tá? A gente vê casos, né, na Bíblia Sagrada que fala, né, sempre Deus, ele, no meio do povo judeu, dos hebreus, né, eles não gostavam, eles abominavam a nudez, que, por exemplo, é o caso lá de Cã, né, um dos 3 filhos de Noé, que quando Noé tá lá bêbado, né, ele tá sem roupa, acontece que ele lá, a Bíblia fala que ele faz uma vinha, bebe muito vinho, né, fica lá meio alegre, e aí o que que acontece? Vai acontecer que os filhos dele falam, olha, tirou a roupa, eles vão, né, e comentam com o Cã. Eles falam, olha, não vamos lá não, porque o pai tá pelado, né, sem roupa. E Cã vai lá e zomba, né, dele, vê e fica, né, zombando e tal. Os outros filhos vão de costa e cobrem o pai porque eles abominavam isso. A gente vê que isso vai acarretar, né, sobre a vida de Cã uma situação, né, pela qual depois Noé vai descrever a característica dele ali. Fala, Cã, você tem uma como é que eu posso dizer, uma conduta errada. Você, se você continua vivendo dessa forma, você vai só piorar, né? Na questão moral, eles vê a questão de moralidade ali de Cã. Então assim, a gente vê que no meio dos judeus eles não, né, não, eles abominavam, a palavra é essa, eles abominavam a questão da nudez, tá? Justamente por esse tipo de situação, né? Por esse tipo de situação. O que a gente vai ver aqui relacionado? O judeu, como a gente falou naquela aula sobre a vestimenta, né, do judeu, a roupa que o judeu vestia, usava, o judeu sempre se vestiu muito bem, sempre se cobriu muito o corpo. Então eles não gostavam dessa questão do corpo aparecendo e tal, que já não era na mesma concepção para os povos vizinhos, tá? Para os gentios e tal. Se eu fosse, por exemplo, citar os gregos eles não tinham problema nenhum com essa questão de nudez. Lembra que a questão da prostituição cultural para eles era cultural? Era cultural, então eles não tinham problema com isso. Se tinha dentro dos templos deles sexo explícito, né? Você acha que eles iam se preocupar de tá nu? Não. Até o que acontece? Os próprios gregos, eles tinham, né, esportes, né, que são os esportes grecos romanos, que eram feitos nus. Eles nas arenas ali, eles lutavam, faziam os esportes pelados, sem roupa nenhuma. Para eles, né, era comum. Aí a gente vê, né, esse problema às vezes entre o judeu, né, porque o judeu vinha a nudez como sinal de vergonha, como sinal de pecado. Então eles tinham esse problema, porque vamos dizer assim, o país que estava dominando Israel não tinha nenhum pingo de moralidade nessa parte. Para eles estar pelado era normal, tá? Como eu falei para vocês, né, na aula da vestimenta, a gente tem que olhar, por exemplo, o termo bíblico, porque quando a gente está falando de termo bíblico, falando do povo judeu, às vezes a palavra vai estar encontrada lá a palavra nu. Mas lembra que eu expliquei para vocês que nu, ali no termo hebraico, não é exatamente nu sem nada, né? Eles estavam com a parte de baixo, então seria seminu, tá? Seminu. Mas, como eu disse, a nudez, ela representa vergonha, mesmo que ele tivesse com a parte de baixo, no caso do homem ali, né? Um lençol enrolado ali, sendo lá tataravó da primeira cueca, vamos dizer assim, para eles era um sinal de vergonha, de vitupério, tá? De afronta, né? De pecado, de tudo isso, de exposição. Já eles tinham esse problema com os vizinhos, né? Quando eu falo os vizinhos, as nações próximas, porque essas nações próximas, elas estavam nem aí e elas ficavam peladas e tinha a prostituição cultural, tá bom? Dentro da nudez, seria isso que eu precisava passar para vocês. Qual que era o conceito de incesto, tá?
passando aqui o conceito de incesto sobre nos tempos bíblicos, tá? Quando Deus ele criou Adão e Eva, tá? Os primeiros homens, isso era normal, né? Eles se relacionavam entre irmãos, depois mais para frente entre tios, primos e assim sucessivamente. A gente vai ver isso acontecendo também no caso de Noé, que aí o mundo acaba e só tem, né, eles ali, os meninos com as mulheres, né? Então eles vão se relacionar entre primos, que aí já entra o segundo grau. Isso era comum, tá? Isso na criação só tinha, né, só tinha Adão e Eva, era comum eles se relacionar entre irmãos. Com o tempo foi passando, parente de segundo grau, até chegar ao ponto onde Deus ele vai proibir, tá, a questão do incesto. Biblicamente, tá? Isso é proibido. A gente vê que o tempo vai passando, e Deus ele vai proibir então a prática. A gente tem isso na lei, Levítico 18, 6 ao 18, aonde diz que é proibido, né, essa questão do incesto, casar com o irmão, casar com, né, ter relações com a mulher do pai, né, ou vice-versa. Isso aí é proibido biblicamente. Só que a gente tem que entender essa questão do período de povoação da terra era normal. Posteriormente, Deus ele vai implicar ali uma lei, né, em Levítico, né, Levítico já está lá na frente, foi Moisés que escreveu, onde era então proibido. Você vê que o próprio Abraão é antes da lei, tá? E Abraão era casado com Sara, que era meia-irmã de Abraão, que era filho do mesmo pai, de mães diferentes. Então a gente vê o quê? Que até Abraão era normal, era comum para eles, era uma questão comum. Porém, lá na frente, né, Abraão está em Gênesis, aí lá em Levítico, né, depois que Moisés, tudo o legislador vai pegar a lei do próprio Deus e vai implantar, ali já tem uma proibição, tá? Onde essa prática ela é proibida, tá? Ela é proibida. O próprio Império Romano também proibia essa prática de incesto, tá? No entanto, não acontecia isso, né? Os imperadores eles acabavam cometendo incesto de forma normal. Era tipo assim, a gente é imperador, a gente faz do jeito que a gente quer. Que é o caso quando a gente vê João Batista sendo decapitado, porque a acusação dele não, que na verdade não era uma acusação, mas, né, o que ele pleiteia, no caso, ele vai falar contra Herodes, falou, você está casando, você está com a mulher do teu irmão, com Herodias, e é errado, a lei proíbe, não só a lei judaica, mas a lei romana também proíbe. Então ele vai ali contra isso e o resultado é ter o que? A cabeça cortada. Então, em relação ao incesto, a Bíblia proíbe. A gente tem só uma situação, tá, que deveria parece ser incesto, mas não de primeiro grau, vamos dizer assim. No entanto, a Bíblia ela libera essa situação, tá, nos tempos bíblicos, que é a lei do levirato. O que seria a lei do levirato? A lei do levirato é se uma pessoa por exemplo, o marido morresse sem ter dado filhos, homens, à esposa, o seu irmão, tá? O irmão do falecido deveria casar. A lei obrigava o irmão do falecido casar-se com a cunhada. Só que isso só poderia acontecer se ela não tivesse filhos, tá bom? Para quê? Se ele não tivesse filhos, ele teria o seu sobrenome apagado. Então o que acontece? A lei do levirato obrigava o irmão, né, o irmão do falecido casar com a cunhada e assim suscitar descendência através dela. O filho que nascesse, o primeiro filho que nascesse, levaria o sobrenome do irmão, levaria o nome do irmão para suscitar descendência, tá? Então esse era o único caso que a lei, né, que a Bíblia, nos tempos bíblicos, liberava essa forma de incesto, né, de casar-se com a cunhada. Lembrando que a cunhada não era do mesmo sangue, né, da pessoa que estaria casando com ela, que seria o cunhado. No entanto, é uma forma de incesto e a Bíblia liberava por conta de cuidar daquela pessoa, né? A pessoa que perdeu o marido ficaria desamparada nos tempos bíblicos. E aí o cunhado, seria o irmão do falecido, poderia cuidar dela. Essa era a lei do levirato e essa era um dos únicos casos aonde era permitida. Assim como eu expliquei na aula retrasada para vocês sobre a questão da medicina, aonde o único ponto que a lei poderia ser quebrada, a lei do sábado para o judeu, era no caso da circuncisão,
do recém-nascido ali, né? No 8º dia de nascido, independente se caísse sábado ou não, né? A lei do sábado poderia ser quebrada, porque eles iam ter que fazer todo o aparato, ele teria que trabalhar tudo certinho ali para fazer, né? Cortar o prepúcio da criança. Então, esse caso no sábado era sobre a questão da circuncisão, e a gente tem aqui também no caso do incesto, onde poderia, o único lugar que poderia ser, vamos dizer, quebrada a lei, seria essa questão da lei do levirato, tá bom? Outro ponto para a gente ver aqui seria, né, dentro da temática, a zoofilia, tá? A zoofilia, ela estava presente nas mais antigas civilizações, tá? E permanece até nos nossos dias, né? O que seria zoofilia? Seria a relação sexual com animais, tá? Ah, pastor, mas isso acontece? Infelizmente acontece até nos dias de hoje, tá? Para os hebreus isso era abominável e terrível, eles de maneira alguma eles praticavam esse tipo de coisa. Mas como eu disse para vocês, como as nações gentílicas, né, os vizinhos de Israel, não linkavam sexo com conotação moral, então para eles era indiferente. Eles praticavam com animais também, não estavam nem aí. Tá? Por quê? Porque para eles essa questão de sexo, as orgias, os cultos, né, a prostituição cultural era comum e não era linkada com questão moral. Então, para eles era indiferente. Os judeus abominavam, porém as outras nações praticavam, e a gente sabe que isso acontece até os dias de hoje. É um absurdo, mas acontece. Como eu disse para vocês, uma outra situação aqui seria a menstruação. A lei proibia, tá, a relação sexual com mulheres nesse período. Tá? Isso era uma forma, a gente tem isso em Levítico 18, 19, tá? Porque, segundo a lei, a mulher que saísse qualquer tipo de fluido, de sangue, qualquer tipo de situação sobre ela, né? Isso também era para o homem, né? Por exemplo, teve um machucado ali que vazava alguma coisa, né? Era impuro, né? Era um tipo de impureza. Isso era uma forma de proteger os judeus, uma vez que eles viviam, como a gente falou, né, algumas aulas atrás aí sobre a medicina, era totalmente limitada, não tinha antibióticos, não tinha nenhum tipo de medicamento, e então uma forma de resguardar o povo, tipo de não deixar eles morrerem por nenhum tipo de infecção ou doença ou qualquer praga que proliferar, eles faziam o quê? Separavam e isentavam. Então a Bíblia ela vai falar sobre a questão da menstruação, que era proibido o ato sexual nesse período, para que, né, de forma, vamos dizer assim, uma lei de saúde, né, não fosse prejudicial nem para a pessoa, né, para a mulher, nem para o homem. Lembrando que a água era escassa, né, naqueles dias, não tinha água, então, assim, o fato de ter a relação sexual nesse período poderia causar ali, né, sujeira e tal, e não tinha como lavar de forma rápida com água corrente. Uma forma de Deus resguardar o povo e não haver infecção, não haver proliferação de bactéria, tudo isso, tá? Então, às vezes a gente olha para a lei do Antigo Testamento e não consegue compreender. Ah, que bobeira, que chatice. Porque nós vivemos em um tempo onde tudo é mais fácil. Onde uma bactéria ela é contida através de um antibiótico, onde a gente tem, né, uma estrutura hospitalar, que se tiver uma doença você toma um soro, né? A gente pode tomar banho toda hora. Então, assim, olhando hoje nos dias que vivemos, parece bobeira, mas quando a gente vai entrar de forma cultural, entrar naquela cultura e ver como é que funcionava, como é que eles viviam, a gente começa a entender que faz sentido, né? As proibições, faz sentido porque que Deus, olha, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia comer certo tipo de alimento, porque realmente Deus estava resguardando eles de uma situação que poderia ficar incontrolável, né? Entende? Se proliferasse um tipo de vírus dentro, né, do arraial, dentro da comunidade, morria todo mundo, não tinha recurso nenhum, entendeu? Então, essa era uma das questões também, o fato da proibição, né, do ato sexual no período menstrual, porque como não se tinha, eles não tinham nenhum tipo de manejo, nenhum tipo de entendimento a respeito, né, de higiene, né, e tudo isso, então se proibia. Também era uma forma de resguardar a mulher naqueles dias que estava num período mais frágil e tal. Então a gente vê esse cuidado aí de Deus através, né, da lei, tá bom? Da lei de Deus. O adultério, como que era visto o adultério no meio do povo naqueles dias, tá? Como eu disse para vocês,
entre os gentios era comum, né? O adultério para eles era comum. Por quê? Porque eles não relacionavam o sexo com uma questão moral. Então sempre você vai ter que pegar isso aí. Nos tempos bíblicos, aquele povo era, né, sujo, fazia orgias, né, prostituição cultual e tal. Por quê? Porque eles não linkavam isso com a questão de moralidade. A gente não está muito longe disso, não. Hoje em dia a gente vai tratar sobre esses assuntos, né, parece que já não tem mais uma conotação moral. Parece que tudo é liberado e tudo está certo. Então, no meio dos gentios, o adultério era comum. Tá? No meio daqueles que não eram hebreus, judeus, era comum. Porém, dentro da nação israelita, isso era considerado crime. Tá? E era considerado um crime de morte. Por quê, pastor? Porque o fato, né, do adultério, a lei dizia que se alguém fosse pego, né, em adultério, cabia a eles a execução, né, por apedrejamento. Né, aquele caso que a gente vê daquela mulher adúltera ser levada aos pés de Jesus, e ele pergunta, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos matar? Vamos executar? Vamos tacar pedra? E aí a gente vê Jesus ali, né, trazendo uma lição, falando, não, peraí, não funciona dessa forma não. Não vamos apedrejar ninguém, até porque Jesus também não era bobo, né? Jesus sabia que a lei romana proibia esse tipo de situação, mesmo que a lei judaica impôsse Judá, né? Israel era vassalo de Roma, então, tipo assim, a lei de execução, de tudo isso, quem que dava as cartas, vamos dizer assim, quem podia matar ou não, mandar prender ou soltar era Roma. Se Jesus fala, não, a lei está mandando apedrejar, vamos apedrejar, eles queriam uma ocasião contra Jesus. Então esse também é o caso ali da passagem, né, da mulher adúltera. Mas, olhando para a Bíblia de forma geral, tá, era proibido, tá? Era proibido a questão do adultério e era um crime de morte, que era levado a apedrejamento. Uma situação, como eu falei para vocês, diante dos pagãos isso era normal, né? Porque, por exemplo, se alguém fosse lá cultuar no templo de Vênus, no templo de Afrodite, tinha as prostitutas e os prostitutos cultuais. Se essa pessoa fosse casada, não importava, ela ia ali prestar o culto dela, ela ia manter relações sexuais com essa pessoa. Então, o adultério, para eles, era algo comum, era algo que não tinha nenhuma, vamos dizer assim, não tinha nada a ver para eles. Por quê? Sempre, né, vamos frisar bastante isso aí nessa aula, que para eles o adultério, tá? O sexo em si, independente se de forma homossexual ou heterossexual, para eles não tinha conotação moral para os gentios, diferente para os judeus, né, e para nós, somos um povo de Deus, que usamos a Bíblia, né, como a única regra de fé e prática, né, não temos essa prática no nosso meio, pois há proibição bíblica do próprio Deus. Então aqui fecha, né, essa pontuação sobre o sexo, tá? Como eu falei para vocês aí em hebraico é mini, na verdade a expressão aí é sexual, não tem a palavra sexo, mas acho que deu para falar bastante aí com vocês a respeito do assunto, certo? Vou falar mais um ponto aqui, porque a gente tem um único ponto aqui, que é a mulher, tá? Tá na sua página 47, e é só uma página aí, a 47 e a 48, e aí a gente fecha a aula de hoje, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre o trabalho, né, miserá. Então vamos falar então sobre a mulher. Fechei aqui mini, sexual ou sexo, como que era essa questão do sexo no tempo bíblico. E agora a gente vai falar sobre a mulher, tá? A mulher, a palavra mulher em hebraico é Isha, tá? Issa. Essa palavra aqui, ela é, né, como eu posso dizer para vocês, é o equivalente à palavra mulher nos nossos dias, nos dias de hoje. E, de forma geral, o que a gente tem que falar sobre a mulher aí nos tempos bíblicos, né? Muitas pessoas, eles leem a Bíblia e eles veem a Bíblia como um livro machista, como um livro pelo qual é um livro machista, a mulher está sempre em segundo plano, tá? E, na verdade, não é isso, tá? Como eu falei para vocês lá naquela aula que a gente falou sobre, né, como que era a família cristã, o judeu em si, o próprio Deus, ele dá uma ênfase muito grande a todos os integrantes da família, tanto o homem quanto a mulher quanto os filhos. A questão é que
O próprio judeu, isso não tem nada a ver com Deus, tá? O próprio judeu, por uma questão cultural, alguns se apropriavam do texto, né? Isso chama legalismo, e pontuavam da forma que eles querem, tá? Só que isso não tem nada a ver com Deus, com a Bíblia, tá? É a forma que eles viviam. Para que você entenda, né? A Bíblia, de forma alguma, ela traz, né, um machismo no sentido pejorativo, tá? Por quê? Por exemplo, a sociedade israelita sabia, de forma geral, das qualidades da mulher. Isso é tão fato que está na Bíblia, tá? O livro de Provérbios, capítulo 31, né? Versículo 10 para frente, ali fala sobre a mulher virtuosa. E ali cita essa mulher trabalhando, essa mulher cuidando dos filhos, essa mulher cuidando do esposo, mas essa mulher trabalhando fora também. Como eu falei para vocês em outra aula, porque lá na sociedade israelita tal, né, olhando para a Bíblia é machista, a mulher não podia trabalhar. Isso não é fato. Fato é que sim, o homem, ele era o cabeça da família. Então isso estava meio que deliberado a ele. Então assim, a mulher ela tinha a sua liberdade quando solteira, e isso cabia ao que o pai liberava ela fazer. Tá? E posteriormente casada, o que o marido liberasse ela fazer. Ah, mas casou, não podia trabalhar fora? Não é verdade. Tá? Provérbios 31, 10 vai te provar isso aqui, que ela trabalhava fora. Isso é, como eu disse, não é a questão da palavra de Deus, e sim de como os homens naqueles dias pontuavam essas coisas. Deus não ia descer do céu para, né, mudar a forma de tratativa. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a mulher ela tinha seu lugar ao sol, que a mulher ela tinha seu reconhecimento, e isso estava ligado como o pai ou como o marido liberava isso para ela. Então, assim, a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava fora. Por quê? Porque o marido, assim, liberava e permitia, tá? Agora, isso não tem nada a ver com machismo, tá bom, queridos? Outro fator é que a lei, né, ela zelava pelo bem-estar da mulher. Como a gente falou, por exemplo, aqui agora, na matéria anterior sobre sexo, no caso da menstruação, a lei ela tinha esses pontos para proteger a mulher, para proteger ela, né, de abusos, para proteger ela na questão de saúde. Então a lei ela tinha alguns fatores ali, algumas proibições, justamente para proteger a mulher. A própria Bíblia ela proibia, por exemplo, a mulher de ir para a guerra. Não podia. Mas a mulher queria ir para a guerra. Pô, não é muito melhor você ficar em casa que você ir para a guerra, morrer, tomar tiro? Naqueles dias era pior um pouquinho, não era tiro não, era espadada mesmo. Cortava um braço, uma perna, era terrível. Então assim, a Bíblia proibia. A gente olha de forma, mas isso é ruim. Não, na verdade é uma proteção. É uma proteção. Protegia a mulher. Outra questão, ela protegia a mulher no sentido de colocar o homem no lugar dele. Você é o provedor, a mulher ela é a ajudadora, ela vai te ajudar, mas o provedor é o homem. A responsabilidade maior, o percentual maior dentro de um lar para o israelita é do homem, tá? Isso para nós cristãos hoje em dia também é assim. O homem deve ser o provedor da casa. Ah, a mulher pode trabalhar? Pode. No entanto, o maior percentual deve ser a cargo do homem, porque isso é bíblico. A partir do momento que isso deixa de acontecer, isso tem o quê? Uma inversão de valores. E a inversão de valores acarreta queda moral e, posteriormente, ruína. Então, assim, nos tempos bíblicos, a Bíblia é bem clara sobre essa situação. O homem deveria proteger a mulher, ela é o vaso mais frágil no sentido, né, emocional, que o homem deveria tomar isso, entender isso, proteger e ser o provedor. Então, a Bíblia em si, ela não é machista, na verdade, ela traz uma proteção, não só para a mulher, né, tô falando aqui por conta da mulher, mas de forma geral, tá? A história hebraica e a cristã conta com mulheres, né, fascinantes, tá? Fascinantes, de forma cujas as suas atividades era decisiva em momentos importantes, tá? Por exemplo, as parteiras, quando foi dada aquela ordem lá para matar todos os filhos homens dos hebreus, as parteiras não matavam os filhos homens, elas não jogavam no lixo, elas chegavam, a Zebreia já deu a luz, quando a gente chega não tem o que fazer. Então, tipo assim, porque Faraó tinha mandado as parteiras matar as crianças, se fosse homem ali na hora, ali, estrangular elas, de alguma forma asfixiar e matar. O que elas faziam? As parteiras, elas sabiam que isso daí era um intento de Satanás e não matavam as crianças. Não, nós chegou, ela já deu a luz. Nós temos várias mulheres, as parteiras no Egito, nós temos Joquebede, a mãe de Moisés, que escondeu Moisés, nós temos Débora, que foi juíza e profetisa, nós temos Esther,
né? Nós temos a profetisa Hilda, né? Hulda em 2 Reis 22. No Novo Testamento nós temos Priscila, Trifena, Trifosa, Maria, Júlia, Olímpia, nós temos Sara, nós temos Raabe, nós temos uma vastidão de nomes aqui de mulheres que tiveram o seu, vamos dizer assim, o seu reconhecimento. Se a Bíblia fosse machista, um livro machista, essas mulheres não eram nem citadas. E na verdade elas tiveram um ponto de muito, como que eu posso dizer para vocês, de muita importância na história. Se não fossem essas mulheres, né, muitas coisas aqui, né, não teriam acontecido como aconteceram e estão relatados, né, no texto bíblico, né? A gente fala aqui, por exemplo, né, sobre essa questão das mulheres, né? Porque elas não elas tinham reconhecimento. E a gente vai ver isso mais pontual, por exemplo, né, uma vida mais ativa delas. Eu falei de Antigo Testamento e de Novo, mas no Novo Testamento Jesus mudando essa ideia, porque você vê que não é a ideia de Deus. Se fosse a ideia de Deus, Jesus não ia falar nada a respeito. Mas você vê que isso seria imposição de homens, a forma que eles conduziam o negócio, e não Deus. Porque Jesus ele vai vir de forma bem veemente, fazendo o quê? Mudando essa história. Você vê que as mulheres no ministério de Jesus, elas têm um papel muito relevante, né? A Bíblia diz que eram mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, mulheres ricas que sustentavam com as suas riquezas, com o seu dinheiro, né, o ministério de Jesus, porque eles ficavam viajando de um lado para o outro, não tinha como trabalhar, eles estavam fazendo trabalho de Deus, e eles estavam comer, vestir. Então, mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Isso é bíblico, você vê essa relação, né? Foram mulheres as primeiras a chegarem lá e ver Jesus Cristo ressurreto. Então, assim, se a Bíblia fosse machista e se isso fosse algo divino de Deus, né, eles teriam que inibir dessas informações. Mas não, a Bíblia é clara e fiel e ela protege o direito da mulher, ela defende o direito da mulher. E a mulher é muito bem vista em toda a Bíblia Sagrada, como eu citei várias mulheres no Antigo Testamento, várias mulheres aqui no Novo Testamento, tá? Nesse aspecto, o cristianismo ele representa o quê? Ele representa uma revolução social. Jesus pregou o reino de Deus em igualdade, tanto para homens quanto para mulheres. Jesus não só deu muito direito às mulheres, mas também o quê? Às prostitutas que se convertiam ao judaísmo. Ao judaísmo não, ao cristianismo, né? Por quê? Jesus admitia essas mulheres no grupo deles, né? Que é o caso de Maria Madalena, que era prostituta. E a sociedade na época não. A pessoa podia ter deixado de ser prostituta. Ela era sempre excluída. Os judeus excluíam. Já Jesus ele vai falar o quê? Opa, uma pessoa transformada ela tem um lugar de direito. Então a gente vê essa revolução também social. Aí Jesus trazendo isso. Provando aí que a Bíblia é um livro, né, não machista e que protege sim as mulheres. Em meus judeus, os mais rígidos, as mulheres não podiam participar do culto, deveriam sentar no fundo e manter distância dos homens, tá? Elas não podiam ler as sinagogas, ela tinha uns lugares separados na sinagoga chamado Pátio das Mulheres. No entanto, a gente vê que Jesus falou foi contra isso, né? Trazendo todo o direito para elas, tá? Paulo também observava o quê? Que as mulheres deveriam ser amadas e agradadas, tá? Lá em 1 Coríntios 7, do 1 ao 7. Efésios 5, 25 também fala a respeito disso, tá? Pedro também, ele declara que se o homem não tratar bem a sua esposa, a sua oração nem é ouvida, tá lá em 1 Pedro 3, 7. Então a gente vê aí a importância da mulher na Bíblia e Deus protegendo aí essa mulher, tá? O fato de Paulo ter instituído coisas diferentes para a igreja de Corinto não invalida o resto do Novo Testamento. Mas nós agora sabemos por que Paulo, ele, né, deu restrições para as mulheres de Corinto, que era o caso do véu, de delas ter ficar calado e toda uma situação. Por quê? A gente viu a questão cultural que acontecia em Corinto, né? O caso das prostitutas cultuais, mais de 1.000 prostitutas, né, cultuais naqueles dias. Então, assim, eram pessoas que iam se convertendo, né, saindo dessa vida de prostituição e entrando dentro da igreja. Então, elas precisavam do véu para cobrir a cabeça, porque a cabeça delas eram raspadas, né, e todos esse tipo de situação que a gente vê aí ao longo do tempo, que na verdade não invalida um Deus maravilhoso, um Deus que ama, assim, as mulheres e que deu todo o cuidado e suporte para elas na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Essa foi a aula de hoje, né? A gente demorou um pouco mais de 1 hora aí, porque eu falei mais de um assunto aí. E
Na próxima aula aí a gente vai falar sobre o trabalho, como que era o trabalho, quais tipos de trabalho tinham nos tempos bíblicos aí, na cultura judaica, naqueles dias, para que quando a gente olhar para a Bíblia Sagrada, a gente poder ter uma visão mais clara, né, do texto, e entender um pouquinho como o homem da época vivia. Amém? Que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor e até a próxima aula.